Olá a todos vocês, quero saudá-los neste terceiro domingo de Advento com a palavra que está em Mateus, capítulo 11, versículo 10. João Batista é aquele a quem as sagradas escrituras dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Sabemos, neste tempo de preparação, de advento, de espera do Salvador Jesus Cristo, que estamos passando por bastante dificuldades, mas temos que lembrar que Deus nos dá essa promessa de enviar o seu mensageiro para preparar o nosso caminho. Não estamos sozinhos em nossas vidas, não estamos sozinhos com os nossos dilemas. Por isso, vamos celebrar este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ouvir um louvor. Erguei os arcos triunfais ao Rei dos reinos celestiais. Ele é das glórias o Senhor, de todo o mundo Salvador. Traz vida eterna, redenção, exulte o vosso coração. Louvado seja Deus, meu Criador nos céus. É justo, traz-nos salvação, tem piedoso coração. Seu trono é santidade real, seu cetro graça divinal. A nossa dor vem aplacar, por isso vamos jubilar. Louvado seja Deus, que salva os filhos seus. Bendito o povo que aceitar o Rei eterno a jubilar. Bendito todo o coração que o receber em mansidão. É o verdadeiro sol de amor que livre e salva o pecador. Louvado seja Deus, que vence os males meus. O evangelho deste domingo se encontra em João, no capítulo 1, versículos 6 a 8, primeiramente, depois 19 a 28. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu:
Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até aqui, palavras da salvação. Estimados irmãos e irmãs, que a paz, a graça, o amor de Deus estejam com todos vocês. Neste terceiro domingo de Advento, momento de preparação, de reflexão, que nos colocamos na presença de Deus para ouvir a sua palavra, refletir, ver o que ela tem a dizer sobre as nossas vidas. Vivemos um tempo difícil, um tempo de dificuldades. A humanidade está doente. Passamos pela pandemia, mudanças climáticas. Nós estamos num sofrimento extremo. E também nossas forças estão no limite. E o que a palavra de Deus deste domingo, que foi lida em João, no capítulo 1, nos diz? Fala sobre o profeta, sobre João, que preparou com a mensagem do arrependimento, do batismo, em Betânia, nas margens do Rio Jordão. Ele anunciou a chegada do Messias. Como seres humanos, nós somos sujeitos a erros, a cometer injustiças, a muitas vezes maltratar nosso irmão, fazer uma confusão na família, termos algum conflito, uma briga familiar. Jesus justamente vem para os pecadores, para o ser humano. Vem para este mundo sem luz, para este mundo que está no maligno. E a pandemia, então, justamente fez com que se descortinasse toda a forma de injustiça, de opressão. Vamos pensar um pouco sobre a resiliência. São períodos em nossas vidas que precisamos nos adaptar com o contexto, com a situação, conseguirmos forças para superar a dificuldade, enfrentar a dificuldade e superar. Isso se chama resiliência, ter essa capacidade para superar os obstáculos. João Batista estava no deserto. Quando passamos pelo deserto de nossas vidas, no deserto não encontramos nada, sofrimento, falta de água, calor intenso, mas mesmo assim, queridos irmãos, a tua situação, seja algum problema de doença, desemprego, algum sofrimento, depressão, nós podemos passar por esse deserto e aprender o que precisamos aprender para passar por essa dificuldade. Deus enviou o seu Filho como luz para nos iluminar,
para que pudéssemos trilhar um caminho rumo à direção de nosso Pai, rumo ao que Ele colocou como os 10 mandamentos, que servem para podermos nos dar bem, entre aspas, com Deus, conosco e com o próximo. Quero trazer aqui um exemplo de uma pessoa que passou por uma grande dificuldade e, ao final, conseguiu dar um testemunho de vida. Não ficou revoltada, mas conseguiu transformar o seu local, o seu país. Estou falando de Nelson Mandela. Ficou 27 anos preso por causa do apartheid na África do Sul. Ele entregou a sua vida para a libertação do seu povo, para a libertação de um povo que estava segregado. Ele não deu um tiro, ele não promoveu nenhuma revolução, apenas uma revolução não violenta. E quando ele recebeu a libertação, após os 27 anos de prisão, ele pôde construir o seu sonho, que ele falou: se o ser humano pode aprender a odiar, também podemos ensinar e aprender a amar. O amor constrói melhor do que o contrário, o ódio. E aí, queridos, nós olhamos para a nossa vida e pensamos: a cruz está pesada, muito sofrimento, não estou conseguindo, estou no meu limite das minhas forças. Vamos pensar nesse exemplo de determinação. Nós estamos quase um ano de pandemia. Em Jesus encontramos a esperança, mas também podemos ver uma luz lá no final do túnel em relação às vacinas que estão sendo testadas e que também já estão, principalmente na Europa, sendo colocadas à disposição para a população. Não nos esqueçamos, pandemia não acabou, por isso precisamos ainda continuar com o distanciamento social, usando a máscara, lavando nossas mãos, utilizando o álcool em gel, fazendo o distanciamento, porque precisamos ter o autocuidado e cuidar também da vida das pessoas, mesmo que estejamos cansados e cansadas. A mensagem deste dia é uma mensagem libertadora. Deus coloca o seu mensageiro, os seus mensageiros à frente do nosso caminho, seus anjos, para nos prepararem, para nos acompanharem na nossa jornada. Não percamos a fé, que a nossa esperança seja renovada neste domingo, que você possa colocar no altar de Deus toda a tua inquietação, todo o teu sofrimento, e Deus vai aliviar as tuas dores. Deus está contigo. Não perca a esperança. Amém. Ó bondoso Deus, Pai eterno, estamos diante de Ti para elevar uma prece, colocá-la no Teu altar. Ó Deus Santo, misericordioso, venha sobre nós com a Tua compreensão, ó Deus, com a Tua misericórdia. Pai amado, Pai querido, esteja junto
da Maria, ó Deus, pelo seu tratamento de saúde. Também, Pai querido, Pai amado, pela Márcia, nossa irmã, lá de Resende, está fazendo um tratamento nos olhos. Ó Deus, esteja junto dela. Pai amado, Pai querido, também esteja com o Juliano na sua recuperação do seu transplante. E também, querido Pai, bondoso Deus, esteja com nossa irmã Renate, que estava hospitalizada nessa semana que passou. Ó Deus, esteja junto dela, fortalece a sua saúde, ó Deus, ampare todos os enfermos. Colocamos, Senhor, na tua presença. Nós oramos por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Queremos então receber a bênção de nosso Deus, que essa bênção se estenda neste dia de domingo e também que ela possa nos acompanhar nesta semana. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Quero também lembrar aqui já das pessoas que fizeram aniversário no início, na primeira e segunda semana de dezembro. A Patrícia, um beijo no coração. Dona Maria fez aniversário no domingo passado. E também quero lembrar que estamos já próximos, muito próximos ao Natal. E vamos colocar aqui a programação ao longo da semana das atividades no formato digital. Muito obrigado por todas as pessoas que estão se aproximando, se achegando pelo Facebook, mandando mensagens no YouTube, também no Instagram. Muito obrigado a todos vocês. Possamos ter então uma abençoada semana. Que Deus esteja com todos vocês.